Vamos falar hoje um pouquinho sobre o pessimismo. Pessimismo, que é aí, um aspecto emocional que muitas vezes pode simbolizar, sim, o adoecimento emocional em algumas pessoas, dependendo da intensidade que isso vive, e que essa pessoa expressa esse pessimismo, atrapalhando ela na vida, deixando ela ali bem ameaçada, insegura, enfim, bem sobrevivente. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no tema, porque eu entendo, gente, que Lagoa do Bairro do Piauí, um alô! Eu entendo que vocês entenderem um pouco dos processos, psicológicos, humanos, desenvolver autoconhecimento, porque lógico, que aqui nas lives a gente não consegue fazer terapia individualizada, Eu tô falando aqui para pessoas diversas, com história de vida diversa, onde cada um, a partir da sua história, da sua referência, se impactaram de formas diversas, mas enquanto humanidade, nós temos sensibilidades, medos, enfim, coisas muito parecidas. E entender os nossos processos enquanto humanidade ajuda a gente, a ter mais poder pessoal, em romper algumas coisas que podem nos prejudicar na nossa saúde, na nossa autonomia, na nossa liberdade. Então, assim, o pessimismo, ele vem muito como um mecanismo de defesa. O que a gente entende que é uma forma de sobrevivência psique, Uma sobrevivência, como é que a gente pode colocar? Uma sobrevivência emocional, tá? Então é uma forma de sobrevivência, mas é isso, gente? O autoconhecimento, ele não funciona apenas como uma forma de sobrevivência. Isso, inclusive, foi aí tema, da minha frasezinha de bom dia de hoje. A gente não tá na vida apenas para sobreviver emocionalmente, a gente tá na vida para usufruir, para vicejar, para florescer, para criar, para aproveitar, para sentir prazer, para elaborar. Então é muito importante a gente estar atento, tá? Como que essa sobrevivência, esse pessimismo pode nos atrapalhar nesse processo de criação e usufruir da vida, tá bom? Então, gente, geralmente eu começo, a live com algumas frases, Eu começo e termino a live com frase. Hoje eu não vou fazer isso, por quê? Porque hoje, ao invés de trazer frase, eu vou trazer uma pesquisa, que é uma pesquisa que eu gosto, que é uma introdução pro tema, que vai ajudar a gente também a entender um pouco mais sobre o tema. Vai ser uma introdução legal pro tema, que é uma pesquisa bem interessante, tá bom? Que vai trazer uma introdução legal pro tema, tá? Gente, fica à vontade, Sergipe, um beijo. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom, quem é novo aqui, muito bem-vindo, Tem muitas novas pessoas chegando aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos, espero que ajude vocês, Quem já tá aqui há um tempo sabe que eu gosto de aprofundar bastante no tema. Eu espero realmente ajudar vocês. Eu sei que o pessimismo é algo que adoece a gente no dia a dia, Então, gera muita ansiedade. Eu vou trazer aqui alguns aspectos, que pode acabar desencadeando, a partir do pessimismo. E essa pesquisa vai ajudar a fazer uma boa introdução. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu geralmente respondo tudo no final, tá? Porque isso me ajuda a não perder muito o fio da meada. De vez em quando dá uma pausa, eu consigo responder no meio, mas fiquem à vontade. Vão mandando no final, antes de terminar, eu dou uma lida, tá bom? Na pergunta de vocês. Então, vamos lá. Bom, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa, de um psicólogo chamado Rick Hanson, e ele fala, ele traz pra gente por que as coisas ruins nos impactam tanto, que dá pra gente trazer, puxar aí um pouco o entendimento do motivo do pessimismo, Por que as coisas ruins nos impactam? Porque assim, o pessimismo, ele é a junção de duas coisas. Ele é a junção de experiência com a autoimagem, ou seja, o pessimismo, ele vem a partir de eu tenho toda uma experiência de vida, e dentro dessa experiência de vida, todos nós passamos por frustrações, Isso é natural, faz parte do processo de vida. Repressões, todos nós passamos por processos repressivos. Mas é óbvio, gente, que tem pessoas que vão passar por processos mais intensos, de repressão,
Tem algumas pessoas que, além da repressão, vão passar por violências psicológicas, violências físicas. Uma violência psicológica que é muito grave, né? Ali no início da vida, no início da personalidade, do desenvolvimento da personalidade, é o abandono. É uma grande agressão, né? Ao desenvolvimento da personalidade, o abandono. Porque isso desenvolve uma baixa autoestima muito forte para a criança, além de toda a carência, né? Então a criança não consegue entender qual é o problema dela, né? Qual é a deficiência dela para ela ter sido abandonada. Então, isso é muito prejudicial para a autoimagem dela. Então, existem vários aspectos da vida que a gente vivencia, várias experiências que a gente vivencia, que vão desenvolver ali experiências e referências ruins, junto com a nossa autoimagem. Essa pesquisa que eu vou trazer é só a parte da vivência, né? Sem a parte da autoimagem. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra frente a questão de como a autoimagem nos impacta aí nesse desenvolvimento do pessimismo. Mas eu achei interessante a questão da pesquisa, porque ela mostra um pouquinho pra gente como que a gente como que isso acontecia, né? Lá anos atrás, lá na época, né, dos nossos antepassados, né? E como que a gente hoje ainda reproduz isso, né, de uma forma disfuncional muitas vezes, de uma forma desnecessária muitas vezes, tá? Então, ele falou sobre a evolução da espécie para a sobrevivência. Então, ele fala assim, ele traz a pesquisa duas referências, que são as cenouras e os bastões. As cenouras, eles trazem como referência de coisas boas. Então, por exemplo, as cenouras são coisas boas, que lá na época dos nossos antepassados, era, por exemplo, um lugar quentinho pra dormir, era a comida, era o sexo, né? Eram coisas ali que garantiam, que pra eles era para além da sobrevivência. Eram coisas positivas. Então, ter um lugar pra dormir, ter um lugar, uma coisinha pra comer, ter um lugar pra fazer o sexo, reprodução, era uma coisa positiva. Então, é o que ele chama de cenoura. Os bastões são ali as coisas negativas, então eram os predadores, né, eram as coisas destrutivas que poderiam então prejudicar a vida deles, né, são as doenças, sei lá, uma situação onde eles poderiam se cortar, os predadores, enfim. E aí os bastões, né, que ele chama aqui de bastões, são as coisas ruins que poderiam ceifar a vida desses sobreviventes. Então, pensa, naquela época, o que acontece? Se eles sobrevivessem, ou seja, se eles evitassem os bastões, eles tinham um dia de amanhã para tentar ainda alcançar a cenoura. Eles ainda poderiam alcançar a cenoura em outros dias. Eles poderiam ainda tentar a cenoura em outros dias. Eles ainda poderiam ter outras chances de encontrar alimento, de encontrar um lugar quente, né, de estar com a parceira, de estar com o parceiro. Eles teriam outros momentos para usufruir da cenoura. Então, o que a gente cerebralmente estaria mais atento? As coisas negativas, as coisas ruins. Isso a nível de sobrevivência, entende? Então, a nível de sobrevivência, as coisas ruins vão chamar mais atenção, vão ser mais impactantes para mim, na minha vida. E aí a gente começa já a desenhar o que significa o pessimismo na vida de uma pessoa. Uma pessoa extremamente pessimista, ela geralmente está a nível de sobrevivência emocional. O que não é uma coisa saudável, o que não é uma coisa que a médio e longo prazo, né, vai deixar ela bem na vida. Provavelmente isso vai desgastando, vai gerando um adoecimento, né? Porque essa pessoa está constantemente ameaçada, angustiada, insegura do seu valor, o tempo todo achando que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então, isso a médio e longo prazo vai gerando uma ansiedade, né? E um adoecimento emocional. Então, aqui, nesses antepassados, não era uma questão de escolha, né, gente? Era uma circunstância. Essas pessoas estavam ali sobrevivendo a coisas fisiológicas, as coisas, né, práticas da vida. Se a gente fosse trazer isso pro dia de hoje, né? Se a gente fosse trazer isso pro dia de hoje. E aí, o que acontece? Então, lá, enquanto sobrevivência, o foco era as coisas ruins. O foco era as coisas ruins. Por quê? O cérebro entendia que eu preciso focar nas coisas ruins para garantir que eu vou ter a chance de, então, em algum outro momento, aproveitar as coisas boas. Só o que esse psicólogo começou a perceber? Que o foco começou a ser tanto as coisas ruins, tantas coisas ruins, tantas coisas ruins, que o cérebro já não conseguia mais usufruir das coisas boas. E aí começa a questão do pessimismo.
que é a grande questão do pessimismo. Essa é a grande diferença de você ser uma pessoa cuidadosa, realista e ser uma pessoa pessimista. Porque uma pessoa cuidadosa e realista é uma pessoa que ela vai olhar para uma situação e ela vai conseguir avaliar se ali existe algum perigo, se ali ela tem que tomar algum cuidado, se ali ela tem que tomar alguma precaução, né? Se ali existe de fato algum risco, né? É diferente de uma pessoa pessimista, que ela sempre vai esperar o pior, e isso está muito mais relacionado com a história de vida dela do que com a situação de fato. E aí vocês vão entender por quê, né? O pessimismo, ele não está relacionado com a situação de fato, ela está relacionado com a história de vida que ainda contamina aquela pessoa, que ainda está contaminando a vida e a forma de estar, né? De perceber e de esperar as coisas da vida, dela mesma, né? Dela mesma e do mundo. Então, aqueles traumas ainda estão impactando a vida dela, né? E aí, veja, no momento em que essa pessoa não consegue mais usufruir das coisas boas, né? A vida dela passa a ser apenas sobrevivência. Passa a ser apenas olhar para as coisas ruins, viver para isso, né? Então, como que a gente vive isso no mundo atual? Como que a gente poderia viver isso no mundo atual? Vamos trazer agora, depois da introdução a partir dessa pesquisa, para o mundo atual. O que poderia ser, por exemplo, né, gente, os bastões, né? Os bastões podem ser os traumas infantis, os bastões podem ser, né, ali as coisas que dentro da nossa história de vida nos gerou dor, nos gerou, né, impacto negativo, que de alguma forma a gente entendeu que a gente então não teria valor, a gente então não seria bom o suficiente para ser amado, aceito. Então são muito dos condicionamentos, das regras sociais, das repressões, das agressões, das violências. Isso tudo foi marcando a gente, né? Foi definindo a gente, né? E aquilo ali foram as coisas que de alguma forma foram gerando pra gente uma ameaça de sobrevivência. E agora a gente tá falando sobre questões psicológicas. Foram gerando pra gente um medo de sobrevivência ali, uma tensão à nossa sobrevivência psicológica, né? O que acontece? Se a gente, hoje, na nossa vida, né, tá muito pessimista, isso denuncia o quê? Um enrijecimento. O que acontece? Basicamente, o que são as neuroses? As neuroses são exatamente um enrijecimento, né, dos nossos conceitos, das nossas percepções. Então, aqueles traumas, aquelas dores, me geraram conceitos a partir de quem eu era, que eu era uma criança, e a partir do que eu vivia, inclusive das relações, das referências e das circunstâncias que eu vivia. Vocês concordam que tanto eu, enquanto pessoa, vou crescendo, amadurecendo, virando um adulto, a minha circunstância por si só já mudou, porque agora eu sou um adulto, não sou mais uma criança. E, inclusive, minha circunstância de vida vai mudando naturalmente, né? Eu vou criando autonomia, vou começar a trabalhar, outras coisas vão acontecer na minha vida. Mas, se eu não prestar atenção, eu fico enrijecido naquele processo. Então, vamos dizer, uma neurose. Eu tive um pai agressivo com a minha mãe. E aí, eu defini essa neurose. Homens não prestam. Essa neurose, ela pode ser reproduzida na minha vida de duas formas. Eu posso escolher ficar solitária, porque homens não prestam. Então, assim, eu pego aquela situação que me gerou dor, que me gerou trauma, e generalizo na minha vida como uma forma de sobrevivência. Ou seja, eu tô sendo ali pessimista, esperando o pior, que é a reprodução de um homem agressivo, de um homem abusivo, de um homem, enfim, né? Então, eu generalizo isso, que é uma forma de eu me defender daquilo de pior que pode acontecer, né? E aí eu escolho ou ficar solitário, ou, que aí é uma coisa também muito ruim, né, gente? Eu naturalizo isso. E aí eu topo ficar com um cara que reproduz exatamente a mesma coisa, né? Então, eu reforço essa neurose, topando ficar com uma pessoa que faz a mesma coisa que meu pai. Me abandona, me agride, sei lá o que. Então, veja, ali eu nutro essa neurose. Porque a neurose, ela constrói, ela busca caminhos muito efetivos para se confirmar. Para se confirmar, essa é a palavra. E aí, isso mantém a gente na vida a nível de sobrevivência psicológica, a nível de sobrevivência emocional, a nível de sobrevivência. Ou seja,
Eu vivo condicionada e eu vivo sobrevivendo. Entende? Outro, vamos dizer assim, outra referência, outro ponto. Eu vivo, por exemplo, com uma mãe que é controladora. Então eu entendi que eu tenho que ser agradável, que eu tenho que ser submissa. Né? Eu entendi que para ser amada, preciso de uma condição para ser amada naquela relação. E a condição desse amor é ser agradável, né? Então aquilo ali... Porque às vezes que eu ficava com raiva e colocava um limite, às vezes que eu mostrava o que eu queria, né? Falava não e fazia o que eu queria e dava prioridade pra mim, aquela mãe me chantageava, aquela mãe ficava brigada comigo, aquela mãe me ameaçava no amor, né? Falava que eu era, egoísta, né? Que eu não podia fazer isso com ela, enfim, aquela mãe de alguma forma, né? Me desqualificava, né? Na minha individualidade. E isso ameaçava, né? O amor, que era uma necessidade ali latente ainda, né? Aquela aceitação, aquele amor daquela mãe ainda era uma necessidade latente naquela infância. Então, eu fico esperando o abandono e a rejeição do outro se eu não estiver presente nesse condicionamento. Então, o que acontece? Se eu disser não, eu vou esperar o pior. Isso faz parte do pessimismo. O pessimismo é exatamente esse sentimento de que o pior irá acontecer se eu viver a minha autenticidade, se eu viver o meu poder pessoal, se eu sair do padrão, se eu existir, se eu aparecer. Percebe? É como se eu tivesse que passar pela vida despercebido. Como se eu tivesse que passar pela vida ameaçado, amedrontado. Entende? Então o pessimismo vai adoecendo a gente e denuncia essa rigidez. Como se a gente pegasse o nosso passado e ficasse trazendo para o nosso presente. Como se a gente pegasse, né, as referências de feminino e de masculino e ficasse trazendo para o nosso presente. Né? Como se a gente... Como não? Fazendo o quê? A gente pega aquilo que a gente aprendeu sobre a gente mesmo, ou seja, eu sou uma pessoa má quando eu escolho por mim, eu sou uma pessoa egoísta, né? Ou eu sou uma mulher insuficiente, por isso eu fui abandonada pelo meu pai. Claro que às vezes esses são processos inconscientes, né, gente? Por isso que a importância da gente se cuidar, da gente ter autoconhecimento das nossas dores, das nossas feridas. O que a gente faz? A gente pega aquilo ali e fica reproduzindo aqui. Reproduzindo ainda essa autoimagem, sendo vítima ainda daquelas feridas, daquelas agressões. Então, esperando ainda o pior de tudo. Esperando o pior de tudo, aceitando o pior. Porque o pessimismo, ele não só espera o pior, como ele também aceita, porque ele naturaliza o pior. Então, ele vive na vida realmente sobrevivendo. Ele vive na vida, de fato, com o mínimo, com a migalha. Com a migalha. E aí isso é uma coisa que eu queria deixar claro na live de hoje, porque às vezes a gente pensa o pessimista muito como uma coisa só projetiva, do tipo, o pessimista, ele só pensa no pior. Não, ele não só pensa no pior, ele vive o pior. O pessimista, ele vive também o pior, porque ele naturaliza o pior. O pior é, vamos dizer assim, a referência dele, se torna a referência dele. Entende? Então, na tentativa de sobreviver, ele acaba topando o pouco. Ele acaba topando o nada. Ele acaba topando, de fato, ficar, assim, sobrevivendo. Do tipo, a pessoa... Esse daqui é um exemplo bem clássico. A pessoa tá num trabalho péssimo. Péssimo. Que o chefe fica ali, né, desqualificando a pessoa, numa empresa que não qualifica ela, que não tem espaço para essa pessoa crescer, que não investe nela, que é abusivo, né, que exige para além do tempo e etc. Essa pessoa pessimista, ela vai pensar assim. Aí entra toda essa parte da escassez do pessimismo. Se eu sair, eu não vou conseguir nada melhor. Então eu vou ficar. Olha como o pessimismo acaba se tornando uma armadilha. Percebe? Como o pessimismo acaba se tornando uma armadilha? Então, linda. Então, para eu não viver algo ruim, eu me contento em viver uma coisa ruim. É isso que o pessimismo faz. Então, eu pego as minhas neuroses do passado, defino o meu presente, percebe? E projeto no meu futuro. Então, assim, eu estou
selado. Eu estou com o meu presente, com o meu futuro selado. Então, se eu percebo, gente, que eu estou pessimista, que quer dizer o quê? Eu sempre espero o pior, eu sempre avalio da pior forma, eu me sinto sem saída, eu fantasio que eu preciso controlar as coisas, eu sinto que eu não posso estar presente, existente, criativo na vida, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Eu me sinto constantemente ansioso, angustiado com as situações, né? É uma coisa que é muito comum, por exemplo, as pessoas, elas muitas vezes, por exemplo, têm muito medo da morte de alguém. Então, assim, eu tô lá com aquela pessoa vivendo, né? Com aquela pessoa. E aí isso fala muito também sobre a questão da codependência, né? E eu tenho medo daquela pessoa morrer. Então eu tô sofrendo porque eu tenho medo daquela pessoa morrer. Nada tá acontecendo. Aquela pessoa tá bem, tá viva, tá do meu lado, tá saudável. Tenho medo do meu pai morrer, tenho medo da minha mãe morrer, tenho medo do meu marido morrer, tenho medo do meu filho morrer. Isso é trauma. Aquela pessoa tá ali, bem do seu lado. Eu tô controlando lá o meu filho porque eu tenho medo dele morrer. Ele tá vivo, tá bem. Eu tô impedindo ele de viver porque eu estou aqui pensando na pior coisa que pode acontecer na vida, que é ele morrer. Olha o que tá definindo a minha decisão. Olha o que tá pautando as minhas decisões. Percebe? Então isso é perigoso. Isso é perigoso. Ser pautado a partir das ameaças. Isso é muito perigoso. Isso mostra que eu estou pegando esses traumas e ainda estou refém deles. Eu ainda estou reproduzindo eles. E aí eu até pontuei algumas coisas aqui que eu vou trazer para vocês detalhados. Então, veja. Então, o pessimismo é sinal de um enrijecimento de autoimagem, né? Ou seja, eu ainda tô com aquela velha autoimagem da criança. Então, assim, eu sofri traumas, eu sofri violências, né? E eu ainda me sinto, às vezes, aquela criança. Não, eu preciso me atualizar. Hoje eu sou uma adulta, hoje eu posso ter novas atitudes, hoje eu posso buscar ajuda, hoje eu posso, né, me conhecer, hoje eu posso, enfim, desenvolver outras habilidades, hoje eu posso descobrir coisas e atitudes que podem me ajudar, né? Então, a gente pode acabar desenvolvendo coisas e habilidades hoje, enquanto adulto, que enquanto criança a gente não tinha. Pra gente poder perceber e lidar com as coisas difíceis da vida. Porque, veja, não vai acabar a repressão, não vai acabar pessoas ruins. Mas a gente pode mudar. E a forma que a gente vai se perceber e a gente vai lidar com essas coisas quando elas acontecerem pode ser totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, primeiro ponto. Tô pessimista e tô definindo a minha vida a partir do pior, estou reproduzindo meus traumas, estou ainda, né, refém daquelas dores. Ainda estou refém das minhas dores infantis. Ainda estou enrijecida sobre a minha autoimagem. Ainda sou aquela criança ferida. Não estou empoderada da pessoa adulta, poderosa, responsável, que posso ser, que posso conhecer, que posso ser, que podemos todos ser e podemos ser e desenvolver, né? Então, atenção a isso. Esse é um ponto. Então, falta essa ressignificação da autoimagem, tá? Da autoimagem. E a ressignificação da autoimagem vai ajudar a gente a ressignificar a vida, com certeza. Ajuda a gente a ressignificar a vida. Você quer ver uma das coisas que ajuda a gente a ressignificar a vida? Quando você se sente bem com você, você se sente merecedor de coisas boas. Quando você se sente confiante com você, você olha para uma situação difícil e você confia de que você vai saber resolver aquilo, de que você vai ter instrumentos para resolver aquilo. Então você não precisa ficar preso em pensar no pior. Você não fica comprometido com o problema, e sim com a solução. O pessimista, ele está comprometido com o problema, né? Então, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, e aí o que eu faço? Eu vou pra vida e tenho essa expectativa. A minha expectativa é, quando eu vou ser abandonado e rejeitado de novo? Essa é a minha expectativa. Eu tô sempre achando que alguém vai me abandonar e rejeitar. Quando é que isso vai acontecer? Aí, alguma pessoa não atende o telefone, pronto. Tá me abandonando, tá me rejeitando.
Aí, sei lá, minha esposa atrasou, tá me traindo, vai me abandonar. Aí meu marido vai me rejeitar, vai me abandonar. Aí minha amiga vai me rejeitar, vai me abandonar. Perceba, a neurose, ela é criativa e ela quer se confirmar. Ela quer se confirmar. Quando a gente quer ver alguma coisa, a gente vai ver. Não adianta. A gente vai ver. Eu costumo falar para os meus clientes. É criativo num nível que até as coisas que deveriam ser ao seu favor se tornam contra você. Entende? Do tipo, ó, quer ver um exemplo? Tá carinhoso demais comigo. Tá muito carinhoso comigo. O que tá acontecendo? Deve estar aprontando. Deve estar fazendo alguma coisa. Tá aprontando uma coisa. Essa é a neurose de quem não pode confiar. Então, tem uma coisa que tinha que ser positiva, que é, caramba, né? Tá sendo carinhoso, tá sendo atencioso comigo e etc. Não. Se tornou uma coisa ruim. Porque é isso que eu espero da vida. É isso que eu espero do outro. É isso que eu sinto que eu mereço. Porque ainda é a minha referência. Eu ainda sou aquela criança ferida que não me sinto merecedora do melhor. Percebe? Então, até uma coisa que deveria ser boa se torna péssima, ruim. Aí não adianta, meu povo. Não adianta. Pode vir melhor pessoa, pode vir o melhor emprego, pode vir as melhores circunstâncias. A gente não vai ter positividade. Não vai ter positividade. Eu tô falando isso por experiência própria. Recebo muitas pessoas, né, dentro do consultório que têm vidas ótimas e são extremamente pessimistas. Porque isso não está relacionado com... E aí, por isso eu trouxe a pesquisa, né? Para mostrar para vocês. A sobrevivência psicológica, emocional, ela não está relacionada com uma estrutura, né? Ela está relacionada... Estrutura física, prática da vida. Ela está relacionada com o seu emocional, com a estrutura psicológica. Que se você não atualiza, tá antiga. Você vai ficar refém dela o resto da sua vida. O resto da vida. E aí vai ficar pessimista, colecionando desgraça. Esse é o pessimismo. Colecionando desgraça. E é isso, né, gente? Se todo mundo for pegar todas as coisas ruins que já aconteceram na vida e forem ficar definindo a vida a partir disso, a gente vai ficar sempre ruim. A gente sempre vai ficar com sentimentos ruins. A gente sempre vai esperar o pior. Vamos pensar aqui, ó. Tô vendo que tem a alfa concurseira, ela tá aqui. Vamos dizer da prova. Vamos pensar numa coisa ruim, um exemplo aqui. Uma pessoa que está estudando para concurso. De 30 provas que ela faz, quantas provas ela precisa passar? Ela vai se frustrar mais nesse processo? Ou vai ter mais sucesso? Vai se frustrar mais, né? O que é o processo de uma pessoa que vai passar no concurso? Exatamente. Deus me livre, nem fala de prova. É exatamente o quê? A gente vai se frustrando, mas vai aprendendo, né? O trem vai lá, vai criando casca, vai entendendo como é que faz a prova, como é que... Mas você vai passar, não vai passar muito mais vezes do que vai passar. Então veja o problema de você se fixar e se enrijecer numa frustração, numa ferida, numa dor. Percebe? Você não consegue crescer. Tem até uma frase que eu coloquei aqui sobre essa questão da pesquisa, que é assim: aprenda com os bastões, mas mantenha-se atento às cenouras. A gente pode aprender com as dores, a gente pode aprender com as feridas, mas a gente tem que aprender e não enrijecer, e não se apegar, e não se definir, e não ficar parado nos bastões, nas feridas. A gente tem que se focar nas coisas boas. A gente tem que se focar, prestar atenção nas coisas boas que estão acontecendo à nossa volta. Entende? Para que a gente consiga ter referência do que é bom na vida. Ter referência do que é bom. Porque senão a gente fica sobrevivendo.
E por medo de não conseguir viver algo melhor, a gente se adapta com o pior. A gente fica com o menor. Por medo de alguém morrer, eu não vivo a felicidade do afeto, da relação e da presença. Eu vivo a angústia da morte. Isso é o pessimismo. Ao invés de eu viver a presença, o afeto, a existência, a vida, eu tô vivendo o medo e a ameaça da morte. Que, sei lá, pode acontecer daqui a 50 anos ainda. Mas tô vivendo hoje, já. Tô vivendo hoje já. Então a gente tem que fazer algo com isso. Eu vou ficar o resto da minha vida vítima dessas dores, dessas feridas, reproduzindo esse pessimismo na minha vida, sem solução, sem saída? Aí eu trouxe aqui, gente, especificamente alguns pontos. Vamos lá. O pessimismo, ele pode gerar alguns padrões. Controle. Por que controle? Porque a gente pensa nas piores possibilidades. Então existe aí uma fantasia de que se eu controlar as situações, né, eu então estou evitando que as piores coisas aconteçam. E, gente, a gente já sabe, né, quem acompanha aqui as lives, já tá cansado de saber que o controle é algo extremamente destrutivo. Se você tenta controlar a sua relação, se você tenta controlar as circunstâncias, as situações da vida, né, você vai ser uma pessoa extremamente desgastada, ansiosa, que fica focando no externo, fica se abandonando nessa tentativa de controle e que é só uma fantasia, que não vai rolar. Que não vai rolar. Ju, vai estar assim salva, tá? Vai estar salva. Que não vai acontecer, não vai adiantar. Não vai adiantar. É apenas uma fantasia. Então, muitas vezes, a pessoa pessimista tenta controlar, como uma tentativa de resolver a sua angústia em algo externo. Como uma tentativa de resolver as suas feridas e as suas dores em algo externo e não em algo interno. E não em si. E não adianta, gente. Não adianta. Você ainda está vivendo pelo medo. Você ainda está decidindo pela ameaça. O controle ainda é uma decisão pelo medo e pela ameaça. A gente precisa resolver aqui dentro. Né? A gente precisa resolver aqui. A gente tem que fazer as pazes com a gente. Ver como que a gente se trata. Qual é a sua autoimagem? Você se sente bem com você mesmo? Né? Você se admira? Você confia em você? Né? Você se trata bem? Você quer respeito? Você quer amor? Você quer confiança? Você faz isso por você? O que você tem feito no seu dia a dia? Quais os investimentos você tem feito em você? Porque você está querendo controlar aquela relação, você está querendo controlar uma situação, um ambiente para as pessoas ainda te quererem, para as pessoas ainda te valorizarem, para as pessoas... Mas e você? Abra mão desse controle. Isso não tem valor. Isso não é real, joga no lixo. Isso te destrói. Investe aqui. Investe aqui. Isso daqui é infinito. É infinito para qualquer situação. E vai te ajudar e te impedir de ficar apenas sobrevivendo na vida. Numa situação de um emprego ruim, você vai confiar em você, você sabe que você merece o melhor, você vai investir em você no que for necessário para se dar uma vida melhor e não vai aceitar esse emprego ruim. Eu vou fazer alguma coisa para me resolver e para me ajudar. Não vou ficar mais aqui sendo maltratado. Não vou aceitar essa relação ruim. Não vou ficar aqui acomodado nessa pessoa e naturalizando que essa pessoa pode ficar aqui me destruindo. Não vou ficar controlando meu filho, com medo dele morrer, deixar ele viver, usufruir essa relação. Tá bem? Então, controle, atenção ao controle, pode ser um aspecto diretamente relacionado ao pessimismo. Segundo, vitimização. O que acontece? O pessimismo, ele gera esse sentimento de ficar sem saída. De a vida vai gerar isso. É algo real. É algo pré-definido. Não tem saída. Então eu já fico vítima das pessoas e da vida. Porque é aquilo que eu quero ver. E aí, ao invés de eu encarar as coisas e perceber que aquilo faz parte da circunstância da vida, todo mundo passa por aquilo.
Ah, eu fui rejeitado. Ok, você foi rejeitado e todo mundo. Isso é natural, a rejeição vai rolar mesmo, né? Enfim, você fica preso no problema, na dor, E veja, gente, a dor, ela é pra ser sentida, né? A dor é pra ser sentida, né? A tristeza, a raiva, o medo são emoções importantíssimas na vida, né? Mas não pra gente usar delas. O Zé, meu gato, fazendo besteira, né, meu filho? O que você aprontou aí? Não sei, derrubou alguma coisa. A dor, ela funciona, sim, e é importantíssima na nossa vida. Mas para nos levar à frente. Ou seja, isso me faz mal, então eu me distancio. Isso é destrutivo, então eu passo a me proteger. Né? Isso, enfim, me gera medo, então eu busco ajuda, apoio, suporte. E não para eu me enrijecer e me definir a partir disso. Percebe? Então tem que estar atento à vitimização. Quando você coloca que a sua vida não tem saída, quando você coloca que uma situação não tem saída para você, que é sim fruto do pessimismo, tá totalmente relacionado com o pessimismo, né? Você tá refém dessas feridas, você tá refém daquela autoimagem antiga, né? Você tá refém desses agressores e provavelmente hoje você reproduz esses agressores. Seja esses agressores no formato social, né? Que a gente tem uma sociedade muitas vezes agressiva psicologicamente. Seja esses agressores em formatos individuais, né? Que foram aí referências na sua vida. Como você reproduz isso hoje? Essa é uma pergunta importante. Que faz você hoje se sentir sem saída com você mesmo. Tá? Então, acaba gerando também esse sentimento de vitimização, né? Eu sem força, eu sem poder, eu sem responsabilidade, eu sem participação. É como se isso fosse um destino. Então, aí chega lá o homem que não presta na minha vida. Isso é um destino. Tá vendo? Isso muitas vezes o pessimismo faz. Tá vendo? Eu não disse que é assim? É assim, eu falei. O pessimismo, ele faz isso. Ele espera o pior, aí quando o pior acontece, ele fala, tá vendo? Eu não falei que era assim. Então o pessimismo, ele conforma, ele gera conformidade, isso é um problema. Porque te tira da situação, é como se você não participasse daquilo, como se você não fosse uma pessoa ativa e presente na sua vida. Atenção, você é. Você é. Responsabilidade muitas vezes é dolorida, mas é libertadora. É libertadora. Você quer ou não quer, você é. Todos nós somos. Todos nós somos. Né? Então, atenção. Hoje, enquanto adultos, somos, né? Enquanto criança não éramos, mas hoje, enquanto adulto, somos. Somos. Que bom que somos responsáveis por nós. Isso nos dá poder pessoal, né? Isso nos dá poder pessoal. Por mais doída que seja a história de uma pessoa, por mais doída que seja a história de uma pessoa, quando ela chega no consultório, eu vou acolher amorosamente, empaticamente essa ferida. Mas por nenhum minuto, por nenhum segundo, eu deixo de ter confiança total de que aquela pessoa é capaz, inteiramente capaz, de transformar a sua vida. Isso é uma verdade absoluta na minha vida. Ninguém nunca vai me convencer isso do contrário. Isso é real. É claro, muitas vezes a gente precisa de ajuda, suporte, tratamento, cuidado, né? É óbvio. Busquem. Né? Façam isso por vocês. Se deem isso. Né? Eu mesmo recebi, sou muito grata e sempre quando necessário busco. A gente não tem que dar conta de tudo na vida sozinho. Mas somos capazes, somos muito potentes. Muito potentes. Então, cuidado. Cuidado com esse sentimento de que você tá na vida apenas como telespectador. Como se você não tivesse poder nenhum na sua vida, como se você estivesse ali simplesmente cumprindo um karma, né? E isso é você reproduzindo a própria agressão um dia vivida. Aí eu tô ali naturalizando de forma pessimista essa agressão, tá bom? Outro ponto que eu coloquei, ansiedade. Pessoas ansiosas geralmente são pessimistas. Ansiedade, olha só, vamos lá.
Medo é uma emoção saudável, importante. O que o medo faz? E isso tem várias lives e vídeos, né, gente, que eu já tenho lá no meu canal do YouTube, vocês podem lá ver. O que medo é? É um sentimento, né, importantíssimo na vida, que nos ajuda a sobreviver, né, e a viver, que fala pra gente, atenção, cuidado, isso é novo, busque ajuda, né, vá com calma, né, tudo isso. Então, o medo, ou se distancie, né, tudo isso. Então, o medo, ele é saudável. O que acontece? E aí, muitas vezes, a gente sente ansiedade, sente medo, e as pessoas chamam de ansiedade, e tudo bem. É diferente de um transtorno ansioso. O que é um transtorno ansioso? Um transtorno ansioso é quando você tem um sentimento de ameaça de uma forma desproporcional. Então, você sente uma ameaça em coisas e você sente essa ameaça de uma forma disfuncional. Ou seja, você sente de forma exagerada e de forma disfuncional, que aquilo te paralisa. Ao invés daquilo te gerar um movimento que te gera alívio, uma ação, né, ou uma forma que você consegue superar aquilo, não, aquilo te trava, né, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, seus pensamentos se tornam negativos, destrutivos, né, muito pessimistas. Ah, gente, o que aconteceu com o meu computador? Ah, tá aqui, pronto. Seus pensamentos ficam extremamente pessimistas. Então, o transtorno ansioso, ele tá diretamente relacionado com o pessimismo. Porque o transtorno ansioso, ele tá diretamente relacionado com as neuroses. Você está esperando, de novo, a dor dos seus traumas. Então, você tá esperando que, numa apresentação, por exemplo, de um trabalho, você vai ser, por exemplo, rejeitado. Você vai ser, por exemplo, ridicularizado. Isso é uma dor que você viveu. E que hoje você ainda sente que é real. Você ainda tem... Olha, a gente espera aquilo que a gente crê. Por que eu espero a rejeição? Porque eu me rejeito. Eu fui rejeitado, eu entendi que eu não sou capaz, não sou competente, e eu ainda espero isso. Então, a ansiedade está diretamente relacionada ao pessimismo, né? Que é essa reprodução aí dessas feridas, né? E dessas neuroses na projeção da vida atual. Então, eu tô esperando rejeição, eu tô esperando abandono, eu tô esperando agressão, eu tô esperando crítica, eu tô esperando... E essas coisas, quando não acontecem, eu ainda assim... né, fantasio o que tá acontecendo. Então, às vezes, eu faço a apresentação e nada aconteceu. Tá todo mundo ótimo, aplaudiu. Mas aí eu saio ainda pensando. Mas eu vi a cara daquela pessoa. Ela não achou bom. Eu ainda fantasio. E quando acontece, então, Ave Maria. Se alguém chega pra mim e fala assim, não gostei do tema do que você falou. Pronto, né? Se eu não confio em mim, se eu não gosto de mim, se eu não me acho bom o suficiente, pronto. É a fome com a vontade de comer, né? Eu já não gosto de mim, eu já não me acho eficiente, eu não me acho bom o suficiente, não me acho inteligente, não estou comigo, não sou o meu parceiro. Vem alguém aqui me criticar, somos dois agora. Vamos dois aqui me chicotear, o outro e eu. E aí é um problema. Né? Então, o transtorno ansioso, ele acaba, né, a gente muitas vezes coloca sobre a questão, né, sobre o futuro, mas a gente precisa entender que o transtorno ansioso, ele se inicia a partir do nosso passado. É o nosso passado projetado no nosso futuro. Né? Então a gente acaba aí vivendo e sempre ameaçado por esse futuro, mas tudo se iniciou nessas dores do passado. Então a gente tem que estar muito atento, tá? Então tá totalmente relacionado ao pessimismo. Por que é importante a gente praticar, gente, a capacidade de ser resiliente, de ser positivo, né, de buscar soluções, de exatamente, e aí isso fala exatamente sobre a nossa capacidade de ressignificar, né, que é a neuroplasticidade, né, então isso em termos fisiológicos de fato acontece. Ressignificar tem a ver com você perceber e sentir a vida de uma forma diferente, que acontece de uma forma fisiológica no seu cérebro, que é a neuroplasticidade. Então, se antes de um homem você sentia medo,
porque era isso que acontecia na sua relação com seu pai. Então, seu pai chegava em casa e ele bebia e ele era agressivo. Isso te gerava medo. Então, aquilo ali começou a gerar cerebralmente, né, esse link. Masculino, medo, masculino, medo. Você tem a capacidade, enquanto ser humano, de ressignificar isso. Você tem essa capacidade. Emocional, cerebral, física. E se libertar desse trauma. Né? Isso é um grande poder humano, é a ressignificação. E não ficar ali refém, né, da agressão, do abuso e das destrutividades, né, das humanidades, das dificuldades daquelas pessoas que são humanos também, né, gente? Então vão ter coisas que realmente são muito ruins, mas vão ter coisas também que são questões humanas, né? Ninguém é perfeito, são seres humanos. E tudo bem, isso vai acontecer, né? Então, às vezes os pais também vão dar o melhor de si e mesmo assim vão ter questões. Tudo bem. Né? E eu falo isso e é importante falar isso porque às vezes eu tô falando aqui pra pais, né? E os pais já começam, meu Deus do céu, que eu fiz isso, eu fiz aquilo com meu filho e agora que... Te acalma. Cuida de você, se resolve, né? Seja amoroso com você. Isso é uma referência incrível pro seu filho. Pra falar assim pra ele, ó, no momento que você decide também, você pode resolver suas coisas. Pronto. E seja o melhor que você pode a cada dia, né? A gente vai dar o que a gente tem. Então, cuide daqui, de dentro de você, que você vai dar sempre o melhor. Cada vez o melhor, né? Bom, então, a ansiedade está diretamente relacionada, né, com o pessimismo, tá? Baixa autoestima, né? Ou seja, esse sentimento de não merecimento. Então, a gente acaba ali esperando pelo pior, né? A partir dessa baixa autoestima, esse sentimento de que nada acontece de bom pra mim, de que eu não mereço, né? De que eu não sou bom o suficiente. Ou seja, isso vem quando a gente fala sobre baixa autoestima. O que é autoestima? Né? De como eu me estimo, né? Então, como eu me relaciono comigo. E isso vai, sim, estar diretamente relacionado com o que eu espero da vida. Se eu sou a primeira a me desqualificar, me destruir, a me criticar, me abandonar, me rejeitar, enfim, é óbvio que isso vai ser projetado na vida, né? Eu vou ficar ameaçado que as pessoas façam o mesmo comigo, tá? Então, é muito importante que a gente busque, né, trabalhar a nossa forma de se relacionar com nós mesmos para que a gente consiga também vencer esse sentimento do pessimismo e ao sentir que a gente merece coisas boas, naturalmente a gente se movimenta, né, a coisas boas. A gente não fica ali paralisado, naturalizando, né, a migalha, o pequeno, o pouco. A gente não fica esperando o pior, né? A gente se movimenta e confia de que a gente pode viver o melhor, tá bom? E é aquela coisa, né, gente? Olha só a diferença. Quando você espera o pior, você vai começar uma estrada. Você vai ver uma pedra e vai senti-la como um muro na sua estrada. Porque você espera pelo pior. Então, quando você vê aquela pedra, imediatamente você vem, tá vendo? Como não ia ser tão fácil? Tá vendo como nada acontece bem pra mim? Tá vendo como a vida não é boa pra mim? Tá vendo como as pessoas são ruins pra mim? Tá vendo como eu não dou conta? Tá vendo? E aquilo é apenas uma pedra. Que é esperada, tá? Porque nenhum processo é feito de caminhos lisos e fáceis e simples. Quando você é uma pessoa que tem uma boa autoestima, você também vai ter pedras. Igualzinho. Mas você vai ver como pedras e não como muros. Você vai sentir como pedras e vai conseguir ter resiliência para lidar com aquilo, porque você merece o melhor. Você merece o melhor. Você confia na sua capacidade, né? E por isso a importância da gente investir na nossa relação. Então, o que eu coloquei aqui? Nós não podemos ressignificar sem mudar os ambientes. 2 ambientes, o interno e o externo. E por que eu falo isso, gente? Não adianta você querer nutrir uma autoestima vivendo relações péssimas, vivendo situações péssimas. Não adianta você querer viver uma autoestima todo dia sendo tratada como lixo, sendo tratado como lixo. Você precisa cuidar do seu ambiente. Você precisa zelar ao que você se expõe. Por que você se expõe?
Desde a internet até as suas relações sociais, até as suas relações familiares, até a sua relação de parceria. Como é? Porque é isso. Como que eu quero mudar a minha autoimagem se eu sou a primeira a me expor a situações destrutivas? Se eu naturalizo situações abusivas, ruins, difícil de ressignificar. Quando tem uma criança, quando você tem uma criança que você ama muito, pode ser seu filho, seu sobrinho, enfim, uma criança que você ama muito, e ela tá sendo maltratada. Como que você diz pra ela que ama ela? Deixando ela ser maltratada ou indo protegê-la? Como que você diz que ama ela? Eu te amo, tá? Mas deixa você ser maltratada aí. Eu falo, eu te amo e vou te protejo. Falo, não vou deixar ninguém fazer isso com você. Qual é a forma de expressar amor? É exposição ou é proteção? Qual é a forma de fazer esperar o melhor? De sentir que as coisas boas podem acontecer e vão acontecer na sua vida? É você sentir que você está presente na sua vida, né? Que você não está na vida simplesmente sobrevivendo, se entregando a qualquer situação, se abandonando. Então a gente precisa se proteger. Esse é um ambiente importantíssimo. Eu quero ressignificar a minha forma de me ver, de me perceber e de sentir a vida, de esperar a vida. Eu preciso melhorar os meus ambientes, tá? Começando por esse ambiente externo. E aí vem a questão do ambiente interno, né, gente? Que é a minha autoimagem, que é o que eu tava falando agora por todo esse tempo. Como eu me relaciono comigo, tá bem? E aí parte disso é, sim, muitas vezes eu buscar uma terapia, né? Eu entender as minhas feridas. Quando eu entendo as minhas feridas, eu paro de simplesmente ficar me criticando, me desqualificando e passo a ter um olhar empático e amoroso comigo. Porque eu começo a entender as minhas dores e por que às vezes aquilo é difícil pra mim, por que às vezes eu tenho dificuldade com alguns pontos. Então aquilo que antes era agressão começa a se tornar empatia. A empatia começa a gerar pra gente, né, atitudes protetivas, né, atitudes de autoinvestimento, né, e aí a gente vai experimentando a nós mesmos, as nossas potências. Diante das falhas a gente começa a ter atitudes novas, não só de crítica, agressão, violência com nós mesmos, mas de, né, empatia, de resiliência, de buscar apoio, enfim. E isso vai fazendo com que a gente consiga, então, caminhar para lugares melhores, né? Então, tratar e cuidar muito da relação consigo mesmo, tá? Porque o pessimismo é uma projeção daqui de dentro. É a gente projetando para a vida, né, essas dores, esses traumas que estão aqui dentro e que mantém a gente aí a nível de sobrevivência e em situações e circunstâncias péssimas. Péssimas, 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 tá bom? Então, quanto mais autoconfiança eu tiver, né, novas vivências eu vou desenvolver, né, e isso acaba, eu anotei assim, quanto mais autoconfiança e novas vivências, passo a não ter medo dos bastões antigos, né, então eu começo a entender que aquilo lá foi da época em que eu não tinha capacidade de me proteger, né, que hoje eu posso, diante de um agressor, diante de uma repressão, diante de uma desqualificação, eu posso me proteger. Então eu começo a não ter mais medo daqueles bastões antigos e começo a me sentir seguro para lidar com os novos bastões. Começo a me sentir bem seguro para lidar com os novos bastões, com as novas situações e circunstâncias, né, desafiadoras que acontecerem na vida, tá? Então a gente precisa buscar, gente, coerência, né? A gente precisa buscar. Eu quero esperar o melhor. Eu não posso, entenda, a vida muitas vezes ela vai te dar o melhor. Mas se você espera o pior, você não vê o melhor. Não vê. E é aquilo que traz a pesquisa e por isso que eu trouxe a pesquisa. É exatamente isso. O sobrevivente, ele fica tão focado no pior que ele começa a não conseguir mais perceber o melhor. Ele não consegue mais perceber, ser grato e usufruir do bom. Não consegue. Então, entenda, não dá pra gente ficar passivamente esperando o pessimismo ser resolvido. Não. O pessimismo, ele vai ser resolvido a partir de um processo ativo.
A gente precisa entender que o pessimismo é um processo de projeção do interno para o mundo e para a vida. Então a gente precisa trabalhar aqui dentro, senão ele não vai ser resolvido. Entende? Não vai ser resolvido. Então a gente precisa buscar por coerência. A gente precisa buscar, então, trabalhar aqui dentro para que a gente viva isso de forma coerente. Ou seja, a forma que eu me cuido aqui dentro, eu vou esperar que as pessoas me cuidem aqui fora, que a vida me dê aqui fora, e isso vai me dar resiliência, movimento, ação, né, para alcançar as coisas que eu preciso e que eu mereço e que eu desejo, enfim. Não vai deixar que eu fique ali a nível de sobrevivência, tá? Nas minhas relações, na minha vida profissional, né, na minha autoimagem, enfim. Em tudo isso que a gente trouxe hoje. Tá bom, queridos. É isso a live de hoje. Tá bom, né? 1 hora falando. Gostaram? Deu pra entender bem? Gostaram da pesquisa? Quis trazer porque ela traz bem essa questão, né? Do nível da sobrevivência e como a gente, de fato, quando estamos nesse nível de sobrevivência, não conseguimos mais perceber, né? Então, não é mesmo uma coisa da vida nos dar, né? Quando a gente realmente está pessimista, a gente não consegue perceber as coisas positivas e boas que estão acontecendo na vida, né? E pode estar acontecendo melhor, a gente ainda vai conseguir transformar aquilo no pior, né? Que foi o exemplo que eu trouxe aqui e muitos outros exemplos acontecem. Gente, vou tentar ler aqui algumas perguntas. Ultimamente estou me protegendo e cuidando do lado externo, evitando pessoas negativas, mas tenho medo de estar me colocando em uma bolha e ficando muito seletiva. Como identificar isso? Olha, às vezes, quando a gente está aprendendo a fazer algo, a gente pode ser um pouco mais exagerado mesmo. Por exemplo, se a gente sempre foi uma pessoa muito desprotetiva, assim, por exemplo, a gente sempre foi uma pessoa muito agradável, a gente nunca disse não. Aí a gente começa a aprender, por exemplo, na terapia, a dizer não. É muito natural a gente começar a dizer muito não. A gente ficar um pouco excessivo nisso. É porque é como se a gente estivesse desenvolvendo uma capacidade, é como se a gente estivesse definindo aquilo como uma capacidade possível pra mim, como uma habilidade possível pra mim. Então é natural que às vezes a gente exceda um pouco, até que aquilo se torne natural e a gente encontra ali um lugar de equilíbrio, tá? Então pode ser isso, né? Você pode estar um pouco mais seletiva, como uma forma de você inclusive se sentir mais segura, tá? Então fique de olho nisso a médio e longo prazo, tá? Mas se você de fato estiver realmente, né, se distanciando apenas de pessoas negativas, aí eu acho que isso tá sendo muito intenso, eu acho que vale você refletir por que que você se circulou de pessoas tão negativas na sua vida, né? Porque isso provavelmente também tem a ver com você, né? Por que que eu estou aí, convivo com tantas pessoas negativas? O que que isso tem a ver comigo, né? Como que isso fazia sentido na minha vida, tá? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta, gente. Quando a ansiedade ataca, meu corpo reage com manchas brancas. Olha que interessante. A ansiedade, ela gera muita somatização física mesmo, né? Muita gente tem alergia também. Tem dias que a gente acha que nunca vai conseguir, por mais que todas as tentativas e esforços para melhorar, não conseguir. É difícil demais quando a sua luta diária é contra você mesmo. Exatamente. Então, entenda. Por isso que às vezes é importante a gente resolver primeiro aqui dentro, né? Porque às vezes a nossa luta é muito mais com a gente do que com os desafios da vida, né? A gente precisa resolver coisas anteriores aos desafios da vida, que é a nossa relação com a gente. E por isso a importância da gente cuidar da nossa saúde e da nossa inteligência emocional. Hoje a gente tem um monte de pesquisa, né, mostrando o impacto disso, né, o quanto que a gente se torna muito mais resiliente, produtivo, criativo, quando a gente tá bem resolvido com a gente, quando a gente tá mais seguro, quando a gente aceita mais a nossa vulnerabilidade, que foi a live de segunda-feira passada, né, ou seja, quando a gente não tá mais ali querendo provar o nosso valor, e sim quando a gente está com autonomia, né, emocional e estar mais seguro dos nossos valores. Então é importante às vezes a gente parar um pouco, resolver a nossa relação, as nossas coisas com a gente, para depois voltar a investir, né, ali nos nossos projetos externos, que às vezes a gente vai ter muito mais eficiência, né, fazendo isso.
Vamos lá. Pois é, infelizmente isso é muito comum. Exercer a positividade ao invés do pessimismo diariamente acaba sendo um exercício diário. Exatamente, a gente tem que fazer isso diariamente. E não só para uma coisa externa, né, gente? Um positivismo com você mesmo, né? Essa live apareceu em um ótimo momento. O estudo de hoje estava tão difícil, eu já comecei a desacreditar. Então é isso, resiliência, persistência, tá bem? A insatisfação tem alguma relação com a ansiedade? A insatisfação tem alguma relação com a ansiedade? Com certeza, com certeza. A insatisfação, né? Veja, se você é uma pessoa que tá sempre muito insatisfeita, né? Ou seja, é o que eu tô interpretando aqui da sua pergunta, né? Uma pessoa que tá sempre muito insatisfeita é uma pessoa que vai ficar ansiosa sim. Vai ficar ansiosa. Porque, veja, a insatisfação constante fala um pouco sobre o próprio pessimismo, sobre a autoperseguição, né? Ou seja, eu não consigo estar satisfeita comigo, eu não consigo ver as coisas boas que eu fiz no dia, eu de alguma forma estou ali numa autoperseguição, eu estou ali num criticismo muito grande comigo, com a vida, né? E isso pode me deixar sempre ansiosa, sempre querendo mais, sempre, né? A própria insatisfação é isso, né? Como se nada fosse o suficiente. Então, sim, pode me deixar bastante ansiosa, tá? Tem que trabalhar a satisfação. Entender que, primeiro, avaliar o seu grau de exigência, né, na vida, e entender que os processos, não, aliás, as conquistas, elas acontecem em processo, né? Então, a gente tem que estar atento pra gente não estar se agredindo nesse caminho, tá bom? Bom, gente, é isso. Como diferenciar a positividade saudável da tóxica? Veja, vou responder essa pergunta pra gente fechar. A positividade tóxica, ela impede você de sentir a dor. Ela fala pra você que a sua dor é besteira. Besteira você sentir dor, né? Então, ela fala que você o tempo todo tem que estar feliz, que o tempo todo você tem que estar bem, tá? Então, gente, viver a dor, né, não tem nada a ver com pessimismo, né? Viver a frustração, viver a dor, viver o medo, a tristeza, a raiva, isso é natural. Não tem nada a ver com pessimismo, tá? Então, a felicidade tóxica é também uma forma de repressão das outras emoções, né? Como se o seu valor estivesse em ser uma pessoa sempre feliz. E não é isso que nos gera valor na vida, né? Valor e saúde está relacionado em como a gente processa as nossas emoções e como a gente expressa elas, né? Então, a gente consegue acolher as nossas emoções, processá-las e expressá-las de uma forma que nos encaminhe para um alívio, para um crescimento pessoal, né? Para algo que nos gere... nos leve para um amadurecimento, um aprendizado, uma proteção, um autocuidado. Maravilhoso, tá? Então, essa é a diferença. Gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Vou salvar a live. Quem não faz parte lá do grupinho do Telegram, Comunidade da Dri, vai lá, inclusive, o resumo da live de segunda-feira passada, que foi maravilhosa, onde eu falei um pouquinho sobre acolher a nossa vulnerabilidade. Já tá lá o resumo, tá? Então, gente, os resumos são muito legais, porque ajuda vocês a processarem melhor, né? Tudo que eu coloquei lá. Então, um material a mais que eu tô dando pra vocês. Então, façam parte lá da comunidade. Além, né, de no Telegram eu sempre tá fazendo vídeos, enquetes exclusivas pro grupo, tá bom? Então, o link tá aqui na bio do Instagram. E também, quem ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, gente, vai lá que me ajuda muito. Tem muito vídeo que não tá aqui no Instagram, tá? Porque todos os vídeos acima de 10 minutos não ficam aqui no Instagram, inclusive todas as lives. Todas as lives estão todas lá no YouTube. E muitos vídeos não estão aqui no Instagram, só lá no YouTube, tá bom? Então também vão lá, se inscrevam, deixa uma curtida, manda para um amigo, deixa comentário, me ajuda a crescer minha audiência, pra gente ir muito longe, poder ajudar cada vez mais pessoas. Um beijo no coração de todo mundo, até amanhã, 8 horas da noite, estamos aqui juntinhos, tá bom? Um beijo.